Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 271. Partida em direção de Tariqueia com os apóstolos que voltaram a Cafarnaum. Valtorta descreve a visão do dia 5 de setembro de 1945. Já é alta noite, quando Jesus volta para casa. Ele entra pela horta sem fazer barulho e olha por um instante para a cozinha escura e vê que nela não está ninguém. Olha para os 2 quartos onde estão as esteiras e as camas, que também estão vazias. Somente as roupas que foram mudadas estão amontoadas no chão, dando a entender que os apóstolos já voltaram. A casa parece não ter mais moradores de tão silenciosa que está. Jesus, fazendo menos barulho do que uma sombra, sobe pela escadinha. Sua alvura parece a luz branca da lua cheia. E ele chega ao terraço. Depois dá uns passos por ele e parece um fantasma que vai se movendo sem fazer barulho. É um fantasma luminoso, ao brilho branco da lua. Ele parece tornar-se mais delgado e mais fino. Levanta com a mão todo o que está na porta do quarto de cima. Esta tinha ficado fechada desde quando os discípulos de João ali entraram com Jesus. Dentro, sentados aqui e ali em grupos ou isolados, estão os apóstolos com os discípulos de João e Manaém, e adormecido com a cabeça sobre os joelhos de Pedro está Margisião. A lua se encarrega de iluminar o quarto, entrando com os seus jorros de luz fosforescente pelas janelas abertas. Ninguém fala nada. E ninguém está dormindo a não ser um menino sentado em uma esteira estendida no chão. Jesus entra devagar e o primeiro que o vê é Tomé. Ó mestre, diz ele, levando um susto. Os outros se assustam todos. Pedro, impetuoso como sempre, procura levantar-se com um pulo, mas logo se lembra do menino e o faz lentamente, colocando a cabeça morena de Margisião sobre sua cadeira. E assim ele chega até Jesus por último, enquanto o mestre, com a voz cansada de quem sofreu muito, responde a João, a Tiago e a André, que lhe falam da dor que estão sofrendo. Eu compreendo, mas só os que não creem é que têm que se sentir entristecidos por essa morte. Mas nós não, que sabemos e cremos. João não está separado de nós, antes estava, até nos separava. Ou estar comigo ou estar com ele, agora não é mais assim. Onde ele está, eu estou. Ele está perto de mim. O mestre, com a voz cansada de quem sofreu muito, responde, então é Jesus quem fala. Eu compreendo, mas só os que não creem é que têm que sentir-se entristecidos por essa morte. Não nós, que sabemos e cremos. João não está mais separado de nós. Antes estava. Antes até nos separava. Ou estar comigo, ou estar com ele, agora não é mais assim. Ele está aqui. Eu estou e ele está sempre perto de mim. Pedro intromete sua cabeça grisalha por entre as cabeças juvenis e Jesus o vê. Tu também choraste, Simão de Jonas? E Pedro, com uma voz mais rouca que de costume. Sim, Senhor, porque eu também havia sido de João. E depois, bem que eu dizia, na sexta-feira passada, que eu estava angustiado, porque aquela presença dos fariseus nos iria tornar amargo o sábado. Eu tinha trazido o menino para ter um sábado ainda mais bonito, mas ao contrário. Não fiques abatido, Simão de Jonas. João não está perdido, digo isso a ti também. E em compensação temos 3 discípulos bem formados. Onde está o menino? Está lá, mestre, está dormindo. Deixa-o dormir, disse Jesus, inclinando sobre a cabecinha morena que dorme tranquilamente, e depois pergunta ainda. Vós já ceastes? Não, mestre. Nós estávamos te esperando e já estávamos apreensivos por causa do seu atraso, não sabendo onde devíamos ir procurar-te, e já nos parecia que havíamos perdido a ti também. Ainda temos tempo para ficarmos juntos. Vamos, preparai a ceia, porque tenho necessidade de ficar sozinho entre amigos. E amanhã, se ficarmos aqui, estaremos sempre rodeados de pessoas. Eu te juro que não a suportaria, especialmente aquelas serpentes
que são as almas farisaicas, e seria insuportável se escapasse deles, ainda que só um sorriso olhando para nós na sinagoga. Bem, Simão, eu também pensei nisso, por isso é que voltei para levar-vos comigo. À luz das candeias acesas dos dois lados da mesa se veem melhor as alterações dos rostos. Só Jesus é de uma majestade solene e Margisian sorri no sono. O menino comeu antes, explica Simão. Então é melhor deixá-lo dormir mais, diz Jesus. E no meio dos seus oferece e distribui o pouco alimento que vai sendo comido sem vontade. E logo a ceia termina. Dizei-me agora o que vocês fizeram, encoraja Jesus. Eu estive com Filipe nas campinas de Betsaida e lá evangelizamos e curamos um menino doente, diz Pedro. Na verdade, foi Simão que curou, diz Filipe, que não quer ficar com uma glória que não é dele. Ó Senhor, eu nem sei como eu fiz. Eu rezei muito de todo o coração, porque o doentinho me causava dó. Depois eu ungi com óleo e o esfreguei com minhas mãos rudes e ele ficou são. Quando eu vi que a cor lhe ia voltando no rosto e que ele estava abrindo os olhos, que ele revivia, finalmente eu comecei a ficar com medo. Jesus lhe põe a mão sobre a cabeça sem dizer nada. João causou muita admiração por ter expulsado um demônio, mas para falar foi minha vez, diz Tomé. Também o teu irmão Judas o fez, diz Mateus. Depois também André, diz Tiago de Alfeu. Por sua vez, Simão Zelotes curou um leproso. Ele não teve medo de tocar nele, e depois ele me disse, não é preciso ter medo, nós não pegamos nenhum mal físico por vontade de Deus. Diz Bartolomeu. Disseste bem, Simão. E vós dois? Pergunta Jesus a Tiago de Zebedeu e a Iscariotes. Tá vendo, gente? A gente não pega nenhuma doença, se a gente estiver na divina vontade. Nenhum mal físico a gente pega se a gente estiver na divina vontade. Ontem eu fui fazer os exames, não deu nada nos meus exames. O máximo que deu foi uma pequena anemia, né, pelas minhas regras terem exagerado. Uma pequenina anemia bem de leve, mas já parou, já tá tudo bem. Não tem nenhum mal físico para quem vive na divina vontade, tá vendo? Aí Pedro pergunta, e tu, por que ficas com esta cara se Deus te ajudou tanto? Pergunta Pedro. Aí Judas Iscariotes responde, sei ser humilde eu também. Deixa eu voltar aqui. Disseste bem, Simão, e vós dois? Pergunta Jesus a Tiago de Zebedeu e a Iscariotes, que estão um pouco afastados. O primeiro falando com os 3 discípulos de João, né? Tiago de Zebedeu falando com os 3 discípulos de João, e o segundo Judas sozinho e amuado. Aí o Tiago disse, eu não fiz nada, mas Judas fez 3 milagres grandes, um cego, um paralítico e um endemoniado. A mim ele parecia um lunático, mas o povo dizia assim. E tu por que ficas então com esta cara, se Deus te ajudou tanto? Pergunta Pedro. Sei ser humilde, eu também, respondeu Iscariotes. Depois nós fomos hospedados por um fariseu, eu me sentia embaraçado, mas Judas sabe fazer melhor as coisas e o amansou logo. No primeiro dia ainda o suportamos, mas depois, não é verdade, Judas? Judas concorda sem dizer nada. Muito bem, e farei sempre melhor. Na próxima semana estaremos juntos, entretanto. Simão vai preparar as barcas, e tu também, Tiago, vai com ele. Para todos, mestre, não caberemos nelas. Não se pode conseguir uma outra? Se pedirmos ao meu cunhado, sim, eu consigo. Então vai. E logo que conseguires, volta, e não fiques dando muitas explicações para todos. Os 4 pescadores então partem, os outros descem para apanhar os sacos e os mantos. Só fica Manaém com Jesus, o menino continua a dormir. Mestre, vais para longe? Não sei ainda. Eles estão cansados e entristecidos, e tu também. Espero ir até Tariquéia, nas Campinas, para lá isolar-nos em paz. Eu tenho um cavalo, mestres, mas se me permites eu irei beirando o lago. Ficarás lá muito tempo? Talvez a semana toda, e não mais. Então eu irei, mestre, abençoa-me nesta primeira despedida.
e tira um peso do meu coração. Qual Manaém? Eu tenho remorso de ter deixado João lá sozinho. Talvez eu fui culpado. Se eu estivesse lá. Não, era a hora dele. E ele certamente deve ter ficado contente ao ver que vinhas a mim. Não tenhas esse peso, procura antes livrar-te logo e bem do único peso que tens, o gosto de ser homem. Torna-te logo espírito, Manaém. Tu podes, há em ti a capacidade de ser. Adeus, Manaém. A minha paz esteja contigo, brevemente nos veremos na Judeia. Então, gente, larga de ser homem. Livra-te logo, vocês todos, de serem homens e mulheres da terra. Torna-te espírito, igual Jesus, dê essa ordem para você mesma. Jesus dando essa ordem para vocês. Tornem-te espírito. Nossa, confirmando tudo que a gente falou ontem. Olha pra você ver, tudo que falou no grupo ontem. Que interessante. E o capítulo que eu li também, 35, Jesus também confirma sobre isso. Sobre a carne, o espírito, essas coisas. Incrível, incrível. Que eu gravei lá no outro canal. Vou mandar tudo aqui pra vocês. Vou mandar pra todo mundo no grupo, porque vai bater exatamente. É uma evolução contínua. O que eu falei no estudo da escola hoje bateu com a gente tá lendo. O que eu tô lendo aqui na sequência, né? É tudo sequência evolutiva, né? Nossos estudos de entendimento evolutivo. A gente, né, tudo tá dentro da divina vontade. É pleno meio-dia, constante meio-dia. Então vamos lá. Manaém se ajoelha e Jesus o abençoa, depois o levanta e o beija. Tornam a entrar os outros e se saúdam, tanto os apóstolos como os discípulos de João. Por último chegam os pescadores. Tudo pronto, mestre, podemos ir. Está bem. Saudai Manaém, que fica aqui até o pôr do sol de amanhã. Recolhei os alimentos, ide buscar água e vamos. Fazei pouco barulho. Pedro se inclina para despertar, mas dizia: Não, deixa. Ele poderia chorar. Eu vou tomá-lo nos braços de Jesus e docemente levanta o menino, que geme um pouco, mas depois instintivamente se acomoda nos braços de Jesus, continuando a dormir. Apagam as candeias e saem, fecham as portas e descem. Na soleira do lado da horta saúdam de novo o Manaém e depois em fila por um caminho iluminado pelo luar vão ao lago. Ele está parecendo um imenso espelho de prata sob a luz da lua que está no zenite. 3 gotas vermelhas sobre o plácido espelho é o que parecem ser os farelotes das proas já imersas na água. Sobem e vão se distribuindo pelas barcas, entrando por último os pescadores. Pedro e um empregado vão para onde está Jesus. João e André vão para outra barca. Tiago e o outro empregado vão para a terceira barca. Para onde vamos, mestre? Pergunta Pedro. Para Tariqueia. Foi onde desembarcamos depois do milagre dos Gerazenos. Agora não há pântano, tudo está tranquilo. Pedro chega ao alto mar e os outros com suas barcas atrás, cada uma no sulco deixado pela outra. Ninguém fala, somente quando já estão ao largo e Cafarnaum desaparece no clarão do luar, que uniformiza tudo com a sua poeira de prata. Pedro, como se estivesse conversando com a barra do timão, diz: É disto aqui que eu gosto. Amanhã nos procurarão, minha velha. Graças a ti não nos encontrarão. Com quem falas, Simão? Pergunta Bartolomeu. Com a barca. Não sabes que para os pescadores ela é como uma esposa? Quanto eu já falei com ela? Mais do que com Porfíria, mestre. Está bem coberto o menino? De noite há orvalho no lago. Sim, escuta, Simão, venha cá. Eu preciso te falar. Pedro entrega a barra do timão ao grumete e vai a Jesus. Eu falei Tariqueia, mas lá bastará que estejamos depois do sábado, para saudar de novo Manaém. Não poderias encontrar um lugar perto de lá para ficarmos em paz? Ó mestre, em paz nós? Ou as barcas também? Para elas precisamos estar em Tariqueia, ou então nos portos da outra margem, mas se é para nós, basta que tu te embrenhes de lá do Jordão, onde só os animais te poderão descobrir.
Eu, talvez, algum pescador que esteja vigiando as redes lançadas aos peixes, podemos deixar as barcas em Tariquéia. Lá chegaremos ao raiar do dia e iremos diretamente para o lado do val, para o outro lado do val. Então, também faremos assim. Também a ti o mundo causa nojo, não é? Preferes os peixes e os pernilongos, não é? Tens razão. Eu não tenho nojo, mas é preciso tê-lo. Mas eu quero evitar que vós façais escândalos, e quero me consolar convosco nestas horas do sábado. Meu mestre, Pedro beija na fronte e lá se vai, enxugando uma grande lágrima que quer mesmo vir para fora, e já lhe vinha descendo pela barba. Ele volta ao seu timão e se dirige para o sul com firmeza, enquanto a claridade do luar já vai diminuindo, pois o satélite já vai sumindo atrás de uma colina, tirando seu grande rosto da vista dos homens, mas deixando ainda o céu esbranquiçado por sua luz e o lago prateado nas praias do lado do oriente. O resto é tudo um anil escuro que mal se distingue à luz do farol da proa. E assim termina a visão Fiat. Então aqui claramente Jesus, tentando evitar escândalos dos discípulos por causa da morte de João. Se eles verem os fariseus dando risada ou alguém comentando sobre a morte de João, falando mal de João, eles não vão aguentar. Está muito recente, então ele está levando os apóstolos para ficarem retirados em algum lugar para baixar, toda essa poeira da morte de João Batista. Caridade de Deus. Deus é assim, sempre bom, sempre bom. Amém, Fiat?